Verso 3b, que diz: sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Veja bem, queridos, Jesus criou tudo, Ele é o herdeiro de tudo e Ele sustenta tudo. Ele sustenta tudo. Colossenses 1,17, Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Nele tudo subsiste. A filosofia chamada deísmo é completamente falsa. Essa filosofia diz que Deus apenas criou o mundo e não faz nenhuma manutenção dele, como um relógio não depende do fabricante. Mas não é assim, irmãos. Jesus está mantendo, escute bem, Jesus está mantendo a ordem, a estabilidade e o propósito deste mundo. A palavra sustentando no original significa mais do que segurando, ela quer dizer carregando para frente. Jesus não está apenas sustentando, segurando o mundo, Ele está mantendo a ordem, a estabilidade e o propósito deste mundo. Ele está carregando tudo para frente, ou seja, Cristo está levando o mundo e a história ao cumprimento pleno do seu propósito. E como é que Ele está fazendo isso? Simplesmente pela sua palavra. Jesus está segurando o mundo, a história, e Ele está levando tudo para frente, carregando tudo para frente, levando tudo ao seu propósito predeterminado por Deus. E Ele está fazendo isso como? Pela sua palavra. A providência de Jesus Cristo, do Filho de Deus, não é como o mito de Atlas, que vivia quase esmagado pelo mundo sobre os seus ombros. Do mesmo modo que o Filho criou o mundo, Ele mantém o mundo. O poder é a sua palavra. Ele criou pela sua palavra, Ele mantém o mundo e conduz o mundo ao seu propósito pela sua palavra. Então o que Paulo disse sobre o Pai é verdade em relação ao Filho. Nele vivemos e nos movemos e existimos. Nele vivemos e nos movemos e existimos. Atos 17, 28. Irmãos, qual é a implicação da obra preservadora de Cristo? O deísmo, o evolucionismo, o naturalismo são balelas. Outra consequência é que, se nós confiarmos e nos apoiarmos em Jesus, Ele vai nos carregar para o melhor de Deus para nós. Porque se Ele carrega o mundo, muito mais Ele carrega os seus escolhidos e redimidos. Ele carrega os seus discípulos. Se nós confiarmos em Cristo e nos apoiarmos verdadeiramente nele, Ele nos carregará para o melhor propósito da nossa vida. Verso 3c. Depois de ter feito a purificação dos pecados. Depois de ter feito a purificação dos pecados. Meus irmãos, qual era um profundo anseio de todo judeu piedoso? O profundo anseio de todo judeu piedoso era se considerar perdoado e purificado dos seus pecados. Então, essa frase do autor foi um soco no estômago, um gancho no queixo,
daqueles crentes. Porque o sonho deles, de um judeu piedoso, era se considerar, era se sentir purificado, lavado dos seus pecados. E o que o autor está falando? Olha, aonde vocês estão, é que está a purificação dos pecados. Por que vocês estão querendo voltar para o judaísmo? Que nunca tirou pecados de ninguém. Os judeus ofereciam sacrifício de animais dia após dia, no sonho, na expectativa de ser lavado, de ser purificado dos pecados. Eles ofereciam sacrifício de animais dia após dia e ano após ano. Mas sabe o que aqueles sacrifícios podiam fazer pelos judeus? Sabe o que todo israelita podia esperar desses sacrifícios? A única coisa que eles podiam esperar era não ser castigados pelos seus pecados, mas não podiam se considerar realmente perdoados e purificados. Eles não podiam ter consciência de purificação espiritual. O próprio autor aos Hebreus diz isso aqui no capítulo 10, verso 1 a 4. Mas olha, irmãos, o que diz o nosso texto: o Filho fez a purificação dos pecados. O Filho de Deus fez a remoção dos pecados daqueles que são dele. Ou seja, pelo seu único sacrifício, Jesus garantiu que os seus seguidores podem se considerar definitivamente perdoados e limpos na presença de Deus. Meus irmãos, se nós temos alguém que gratuitamente e definitivamente nos garantiu a purificação dos pecados, o que é o nosso verdadeiro problema, o que nós devemos fazer com esse alguém? O que é que eu e você, cada dia e momento da vida, devemos fazer em relação a Jesus? Ele que resolveu o nosso maior e verdadeiro problema. Porque se resolve o problema do pecado, resolve todos os outros. Agora, se foi Jesus Cristo que gratuitamente, definitivamente, nos garantiu a solução do nosso verdadeiro problema, se Ele que nos deu a remoção dos nossos pecados, o que nós devemos fazer com Ele? Como é que nós devemos usar o domingo? O que é que nós devemos fazer com a Bíblia? O que é que nós devemos fazer com o chamado dele para a oração? O que nós devemos fazer com o chamado dele para a evangelização? O que nós devemos fazer com a convocação dele para uma vida de santificação? O que é que nós devemos fazer com o chamado dele para entregarmos a ele uma parcela da nossa renda financeira para a manutenção da sua obra e do seu reino? O que é que nós devemos fazer com Jesus, meus irmãos? Como é que nós devemos nos relacionar com Ele, cada dia e momento da nossa vida? Se Ele fez a remoção dos nossos pecados, nós devemos ser crentes frios, desanimados, apáticos, letárgicos, indiferentes. É isso que nós devemos ser, com aquele que fez a remoção dos nossos pecados. Eu falei aqui, se a carta aos Hebreus não te levar
a uma vida de consagração, quebrantamento e fervor espiritual. Verdadeira consagração e fidelidade e adoração a Jesus Cristo. É porque realmente o Evangelho não fez nada no seu coração. Não fez nada. Porque ninguém que fala assim, Jesus tirou os meus pecados. Ele resolveu o meu verdadeiro problema. Ninguém que tem convicção disso, que tem essa experiência de fato e de verdade, irmãos, vive indiferente, apático, desobediente a Deus, negligente, só frequentando culto, sem verdadeira vida cristã, e frequentando culto ainda de vez em quando, de vez em quando. O que é que nós devemos fazer com alguém que resolveu o nosso verdadeiro problema?